Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo porque eu coloquei aqui o vídeo das técnicas para o concurso 1473 e agora de manhã eu vi aqui que tinham 3 perguntas. Na verdade são 2 perguntas, né? Um é do Luiz Ricardo Palácio, né? Salve, salve Fábio, tá sumido, hein? Realmente eu estou em alguns projetos, né, outros projetos, e acaba, às vezes, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, então, às vezes as dicas ficam um pouco sem eu estar fazendo o vídeo aí, mas eu estou colocando já, é, reservando um tempo para fazer os vídeos, inclusive já estou conseguindo fazer, né? Fiz um vídeo ontem e já estou conseguindo fazer esse vídeo hoje. Já aproveitei agora de manhã que eu levantei, estava aqui essas perguntas aqui, então eu já estou fazendo um vídeo aqui respondendo. E eu achei interessante que 2 perguntas, uma do Cleito Silva e outra da Luciane Silva de Brito. Eu não sei se foi influenciado, tá? As duas no mesmo tempo aqui, ó, há 6 horas atrás. A pergunta do Cleito, né, diz assim: você já acertou 14 ou 15 pontos alguma vez? E a pergunta da Luciane também: olá, curiosidade, você ganha com frequência pelo menos 14 pontos de vez em quando? A pergunta do Cleito: se eu já acertei 14 ou 15 pontos, eu já acertei várias vezes os 14 pontos, tá? Acertei várias vezes. De 2013 eu comecei a acertar. O meu primeiro 14 pontos foi em 2013 e de lá para cá eu já acertei mais de 20 vezes. Acredito que umas 22, 23 vezes eu acertei. Até 20 vezes eu lembro que eu contei. Depois eu acertei mais umas 2 ou 3 vezes. Agora, é com frequência? Não, tá? Não é com frequência de acertar todo mês ou toda semana. Eu vejo vários vídeos aí na internet, pessoas ensinando uma técnica simplesinha de tudo e falando que acerta 14 pontos toda semana. E eu vou falar a verdade, comigo não acontece isso, tá? Eu tenho um estilo de jogo e uma técnica de jogo, e o acertar os prêmios depende muito disso, tá? Eu já fiz muitos testes, já testei muitas formas de jogo e eu adaptei um estilo de jogo para mim, e é dentro desse estilo de jogo que eu tenho acertado muitos prêmios, tá? Inclusive essas técnicas e esse estilo de jogo, essas estratégias de jogo, eu ensino tudo nos treinamentos que eu faço, porque são vários, é um passo a passo, né? Então esses passo a passo, aqui no vídeo não dá para mim fazer como que eu faço toda a estratégia, mas simplificando aqui, eu jogo com 18 ou 19 dezenas, tá? Utilizando fechamento. Então, por exemplo, se eu jogo com um fechamento de 18 dezenas, se eu jogo um jogo de 18 dezenas, quando eu acerto, eu gasto, por exemplo, R$ 40 por sorteio, tá? Eu invisto na loteria R$ 40 por sorteio, e quando eu acerto os 15 pontos dentro das 18 dezenas, eu já cheguei a pegar nesse tipo de fechamento, eu já cheguei a pegar 5 14 pontos, tá? Então, quer dizer, isso dá um prêmio de 7 mil, 8 mil reais, quase, depende do valor do, dos 14 pontos, tá? E eu invisto por mês na loteria, na Lotofácil. Hoje eu invisto por mês em média de 400 a 500 reais na Lotofácil, tá? Eu jogo R$ 40 por sorteio, dá 480 por mês. Então, quer dizer, dentro de um ano, se eu pegar 2 vezes esse prêmio de 14 pontos, eu já saio no lucro aí
no jogo. O meu foco é os 15 pontos, e loteria você só consegue mesmo ganhar aquele dinheiro quando você acerta 15 pontos, na Loto Fácil. No caso da Mega Sena, você já consegue ter aí um lucro bom quando você acerta a quina, como aconteceu comigo em 2015, que eu acertei 2 quinas em 2015, tá? E também a Loto Mania, você consegue um bom prêmio, porque os 19 pontos dá em média de 25, 30 mil. Também já peguei uma vez o prêmio de 19 pontos na Loto Mania, tá? Então isso aí dá uma alavancada muito grande na sua faixa de premiação. Ainda mais falando aqui da Loto Fácil. Então, para você acertar 14 pontos na Loto Fácil não é fácil. Você tem que ter uma estratégia de jogo, uma lógica e paciência, tá? Porque não adianta você aplicar uma estratégia de jogo hoje e daqui 3 sorteios você não acertou nenhum prêmio, você para. Eu já fiz isso e já me dei muito mal. Já de você pegar um fechamento, criar o fechamento. Então, para você criar um fechamento, quando eu crio um fechamento, eu preciso de fazer toda a análise das 18 dezenas que eu vou jogar. Eu vejo o ciclo do prêmio que já saiu nessas 18 dezenas, em todos os resultados, a distância entre esses prêmios, e vejo a probabilidade em que essas 18 dezenas têm hoje para acertar prêmios. Então eu utilizo a minha planilha para fazer isso, e quando eu vejo que uma combinação ela está dentro dos padrões que eu já analisei e sei que está próximo de vir o prêmio, então eu começo a jogar essas 18 dezenas e vou em busca do prêmio até sair o prêmio, tá? Se eu demorar, eu faço uma lógica, por exemplo, eu faço um planejamento de apostar com 18 dezenas. Então eu gasto a média de 480 reais por mês jogando com essas 18 dezenas. Só que quando acerta 15 pontos dentro das 18, eu pego 4 prêmios ou 5 prêmios de 14 pontos dentro do fechamento. Então o que acontece? Mesmo que eu jogue por 40, 50 sorteios, ainda às vezes eu tenho lucro ainda quando vem o prêmio. E o foco qual que é? É acertar os 15 pontos, que eu ainda não consegui acertar, mas um dia eu acerto, eu busco esses 15 pontos, tá? Então, respondendo aqui a pergunta, são 2 perguntas praticamente iguais aí, e eu estou respondendo aí nesse vídeo de forma clara aqui, para que vocês entendam que a loteria não é tão fácil, tá? Não é tão fácil, mas com estratégia e com matemática você consegue. Eu separei aqui alguns erros que os apostadores cometem, a maioria, tá? A maioria comete. Eu separei 9 erros aqui que a maioria dos apostadores cometem. E se você estiver cometendo esses 9 erros, um desses 9 erros já é o suficiente para quebrar a sua aposta e não deixar que você acerte o prêmio com frequência. E também eu falei vai ter aí a parte do, como que fala, de acertar com frequência, tá? Teve a pergunta aqui, ela perguntou aqui se eu acerto com frequência. Pelo menos 14 pontos de vez em quando. Eu acerto com frequência 11, 12, 13 pontos. Isso aí é frequente, tá? Frequente. Eu acerto 11, 12, 13 pontos. Agora, os 14 pontos, como eu falei, às vezes demora. Eu já cheguei a passar 6 meses aí sem acertar 14 pontos. Porém, eu tenho uma estratégia que quando eu acerto, eu tiro um bom dinheiro em cima desses prêmios. Então, por exemplo, como eu falei, às vezes passa 50 concursos, dá R$ 2.500 que eu vou investir, 50 concursos, quer ver? Eu vou investir, eu gasto 480, eu gasto 40, então 50 concursos eu vou gastar R$ 2.000. 50 concursos, R$ 2.000. Se eu pegar um prêmio, se vira as 15 dezenas dentro desses 50 sorteios,
dentro da minha combinação, que é muito difícil de não vir da forma que eu faço. Então eu vou pegar aí em média de 4 a 5 prêmios de 14 pontos. Então isso vai gerar o que? R$7.000. Então triplica o valor que eu investi. Mas tem que ter paciência, porque 50 sorteios demora aí 5 meses para isso acontecer, tá? E tem vezes que não acontece. Eu costumo acompanhar uma combinação até 50 sorteios no máximo, tá? Se não vem o prêmio, aí eu mudo a combinação, tá? Mas o que acontece? Geralmente vem em 10, 15, 20 sorteios, vem esse prêmio, e aí você tem que mudar a combinação e começa de novo do zero, tá? Então estou deixando aqui, a minha estratégia de jogo é essa, dá muito certo para mim, tá? Porém eu não fico divulgando aqui toda vez que eu acerto 14 pontos, e nem 11, nem 12, nem 13, eu não divulgo as minhas apostas, eu não divulgo aqui, não mostro aqui, porque eu vejo que cada um tem uma estratégia de jogo. Então para você acertar os prêmios que eu acerto, você precisa jogar dentro da minha estratégia, dentro daquele meu jeito. Cada apostador tem o seu particular, o seu jeito de jogar. Então eu dou as dicas e dou o caminho, e cada um faz a sua estratégia, como achar melhor, tá? Então eu vou mostrar agora os erros. Olha só, um apostador normal, um apostador aí que aposta de uma forma normal, que não busca conhecimento, não busca nada, então ele aposta acreditando somente na sorte. Esse é um grande erro, tá? Por quê? Porque se você joga acreditando somente na sorte, você não sabe qual a estrutura do jogo correto, como que vem os resultados, como que é formado os resultados, e dentro dos resultados a própria loteria, cada loteria já deixa ali a estrutura de jogo, como é o caso da Lotofácil, por exemplo. Você apostar sempre com 9 dezenas do concurso anterior, de 8 a 10 dezenas, né, do concurso anterior, de 7 a 8 dezenas pares, tá? Você jogar lá de 5 a 7 números primos, a soma tem que estar de 180 a 210 ali no máximo. Então isso são fatores que mudam a sua aposta e faz com que você comece a acertar prêmios constantes, e faz com que você esteja dentro do jogo. Então quem joga apostando somente na sorte, não está nem aí com nada, chega lá, marca os números lá, se der, se for o meu dia eu ganho, então esse vai estar sempre perdendo, tá? Jogar de forma aleatória, que é você jogar sem saber o que está fazendo, tá? Então acredita na sorte, joga de forma aleatória, utiliza número de documentos para jogar, tá? Você pega lá os números dos seus documentos e faz um jogo lá e começa a jogar. Então isso aí também é um outro sistema errado para jogar, porque está fora do padrão. Às vezes até pode dar certo, mas a maioria das vezes dá errado. Eu já joguei dessa forma e nunca ganhei nada, tá? Quando eu jogava dessa forma, eu nunca ganhei nada, né? Para dizer. Utiliza datas comemorativas também. Então, datas comemorativas para você criar suas apostas. Tem gente que acredita que pode sonhar com os números da sorte. Gente, isso é uma ilusão muito grande. Não estou aqui para tirar a fé de ninguém, a crença de ninguém, não é isso, mas é uma ilusão. Se isso acontecer com uma pessoa, isso é uma pessoa lá que aconteceu, e eu vou falar a verdade, é muito difícil acontecer isso, tá? E tem uma outra coisa, se acontecer, vai acontecer uma vez, que você pode ganhar e pode não ganhar e nunca mais acontecer. E jogando com estratégia você ganha com frequência, tá? Então é muito difícil esses tipos de técnicas de jogo, tá? Eu já vi gente pedir para criança marcar o jogo na lotérica.
Uma criança, marca o jogo aí, porque ele está acreditando que a sorte está naquela criança, que aquela criança não funciona desse jeito. Quem joga dessa forma só perde, tá? Tenta adivinhar os números que serão sorteados na loteria. Outro grande erro, não tente adivinhar. É lógica, tendência. A loteria, ela vem em tendência, os números vêm em tendência. Pode ver aí, acompanhe os resultados que você vai ver. Isso é claro para qualquer um ver, tá? Fica anotando os sorteios em caderno para ver os números que mais são sorteados. Esse não é um erro, tá? Esse até tá certo, mas hoje é um erro porque hoje nós temos a tecnologia. Então eu já considero que essa técnica já ficou ultrapassada e hoje você já tem a tecnologia que você pode ter aí 1000 resultados numa planilha e esses 1000 resultados vão te dar muito mais visão de jogo do que você ter ali somente 10 sorteios, tá? Então, essa técnica de você ficar anotando em caderninho aí, quebrando a cabeça para fazer cálculo matemático, isso aí também já é um erro hoje. Por quê? Por causa da tecnologia que nós temos hoje, que facilita muito a forma de apostar. E pessoas apostadores que não utilizam técnicas matemáticas de análise nem de probabilidade e também não utiliza as técnicas de fechamento. Então, não utiliza técnicas para jogar. Então, são 9 erros que eu coloquei aí. E o pior de todos eles é aquele que não acredita que existem técnicas que nos levam aos prêmios. Esse é o pior. Esse vai sempre perder, tá? Porque, além dele não ganhar, ele não acredita que existe uma técnica que possa levar ele ao prêmio. Então é como se você estivesse num caminho errado, indo em direção ao nada, e alguém chegar para você e falar: meu, você está indo errado, cara, você está indo errado aqui, e você não vai chegar a nada aqui, esse caminho não te leva a esse lugar que você vai, a esse objetivo, a esse sonho que você tem. E ele fala: não, eu vou continuar aqui porque eu não acredito que existe outro caminho que vai me levar a tal lugar. Tá? Então, esse está predestinado a perder. Então, a dica que eu deixo aqui hoje é que veja você, onde você está. Olha só, aposta acreditando somente na sorte, está errado. Joga de forma aleatória, está errado. Utiliza números de documentos para jogar, está errado. Utiliza datas comemorativas para criar suas apostas, está errado. Acredita que pode sonhar com os números da sorte, está errado. Pede para a criança marcar o seu jogo lá na lotérica, ou em casa, ou em qualquer lugar, está errado, tá? Tá errado. Pode ver que você está sempre perdendo. Deixa eu ver o outro aqui. Tenta adivinhar os números que serão sorteados no próximo sorteio, está errado também. Fica anotando os sorteios em caderno para ver os números que mais são sorteados, está errado. Não utiliza técnica matemática para você fazer fechamentos ou análise. Se você está errado, totalmente errado, porque a técnica ajuda muito, ela praticamente faz toda a diferença na aposta. E não acredita que existe essas técnicas, você está mais errado ainda, tá? Então, esses são os erros que os apostadores cometem. A maioria, vou dizer para você que 99% joga dessa forma. Hoje no Brasil, se tiver 1% de apostadores utilizando técnicas matemáticas e utilizando sistema de fechamento, de análise, trabalhando, passou um caminhão aqui do lado aqui agora, trabalhando o jogo para apostar, se tiver 1% de apostador fazendo isso, eu tô para te dizer que é muito, tá? As pessoas não aceitam, não acreditam que isso pode mudar a aposta, que isso pode fazer com que ele acerte prêmio, tá? Então, a dica que eu deixo aqui: invista em conhecimento para você parar de perder, tá? Invista, siga alguém que você
que você acha que está certo, que você vê que ele está acertando o prêmio. Tem muita coisa na internet já, tá? Tem muito material na internet. Muitos funcionam, outros não funcionam. Sempre que eu vejo um material na internet, eu procuro analisar se ele funciona, se a pessoa que está falando a verdade ou não, tá? Eu vejo muitos vídeos aí de pessoas dizendo que acerta 14 pontos toda semana. Eu não acerto, tá? Eu não acerto 14 pontos toda semana. Eu acerto sim 14 pontos, já acertei muitas vezes, mas eu uso estratégia, técnica e não é fácil, tá? Não é fácil, não entra pensando que é fácil, que não é fácil. Mas se você seguir uma técnica, uma estratégia, e você ir em busca do prêmio, do foco, você consegue, tá? Eu tenho vários testemunhos de pessoas que estão no meu treinamento Fórmula da Loto Fácil, no curso Aprenda a Jogar na Loto Fácil, que já conhecem esse sistema e estão aí acertando prêmios. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e você faz parte do Fórmula da Loto Fácil ou do curso Aprenda a Jogar na Loto Fácil e já acertou o prêmio, você pode deixar aí abaixo e você pode deixar aí abaixo no comentário do vídeo que você está desfrutando dos prêmios, tá? E também, se você aplicou alguma técnica aí que você acerta prêmio toda semana 14 pontos, tá? Eu não estou dizendo aí de jogar, vamos supor, eu não estou dizendo aí de jogar, por exemplo, pessoas aí que apostam às vezes 10 mil reais aí e acertam um prêmio de 14 pontos. Aí não adianta, porque você perdeu 9 mil também, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa fala, eu acerto 14 pontos toda semana, mas quanto que ele aposta? Aposta 10 mil? Porque tem apostadores no Brasil, no nosso meio, que aposta muito dinheiro, tá? Então, não são esses que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que apostam aí em média de 20, 40 reais por sorteios, tá? Esse é muito difícil de estar acertando 14 pontos toda semana. Então é isso, esse vídeo eu estou fazendo para mostrar os erros que os apostadores cometem e que precisam mudar para acertar prêmio. Quem aceitar mudar, tá? Você pode ter certeza que você vai começar a acertar prêmio e ao longo do tempo você vai ter lucro, tá? Ao longo do tempo você vai ter lucro, isso é certeza, eu falo sem medo de errar. Coloco aqui minha cara a tapa aqui, que se você seguir o método que eu sigo, você vai acertar. Não é de uma semana para outra, mas ao longo do tempo você acerta, não tem como, porque a estratégia, matemática, é técnica que já vem sendo testada há praticamente 5 anos e vem dando certo e vai dar certo daqui para frente também. E outra coisa, dá certo em qualquer loteria, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei e também deixa o seu comentário aí abaixo. E o próximo vídeo eu estou programando para colocar aí como apostar de forma correta na loteria, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo.